Oi, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre o projeto de pesquisa. Então, o que é um projeto de pesquisa? É o planejamento de uma pesquisa. Então, durante esse semestre, vocês vão fazer o planejamento da pesquisa que vocês vão desenvolver no próximo ano. Então, a primeira fase da pesquisa, que envolve a formulação do problema, a especificação de seus objetivos, a construção de hipóteses, a operacionalização dos conceitos. Então, isso é o projeto de pesquisa. O planejamento da pesquisa, ele concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Se vocês observem que para vocês conseguirem fazer o TCC, tem que ter o projeto aprovado. Se você vai entrar no mestrado, no doutorado, você também tem que ter esse projeto. Então, é um documento que é como se fosse um passaporte para você começar a fazer a pesquisa. O projeto interessa sobretudo ao pesquisador e à sua equipe, já que apresenta o roteiro das ações a serem desenvolvidas ao longo da pesquisa. Então, tudo aquilo que você pretende desenvolver no próximo ano já tem que estar presente no seu projeto este ano. O projeto de pesquisa ele auxilia o pesquisador a estabelecer uma abordagem mais focalizada sobre um determinado problema. Então, quando você se propõe a fazer o projeto de pesquisa, você vai se aproximando daquele tema que você escolheu, você vai se apropriando daquelas ideias e compreendendo melhor aquela realidade. Então, envolve o que? A definição do problema, né? A partir do tema que você escolher, você tem que levantar o problema, a definição de metas, que são esses objetivos geral e específicos, a organização de um quadro teórico relativo ao campo de estudo escolhido. Então, cada um de vocês já está se aproximando, já está se organizando com esses autores sobre o tema de vocês. E por último, mais importante também, os procedimentos metodológicos necessários para a consecução da pesquisa, porque os procedimentos é o fazer, é o desenvolver a pesquisa. Então, sem essa parte metodológica não tem pesquisa. Então aqui nós temos, eu coloquei um esquema para vocês entenderem como é que funciona essa questão do projeto aqui na UFMS. Então o projeto é o planejamento de todo o trabalho. No próximo semestre, no início, vocês já começam a execução, que seria a realização daquilo que está proposto nesse projeto. No segundo semestre, vocês fazem o relatório, que seria com toda a descrição da investigação e apresentação dos resultados, que aqui no nosso caso é o artigo científico. Tem lugares que é a monografia, se for um mestrado se chama dissertação, se for o doutorado se chama tese. Nós temos também os elementos de um projeto de pesquisa. Vou falar de modo geral, depois eu vou destrinchar um pouquinho cada um desses elementos. Então, o primeiro é o tema de relevância científica e social, a problematização do tema. Então, você tem um assunto que te chamou a atenção, que é relevante para a educação, para a pedagogia. Depois você tem que levantar as questões, o que te incomoda, a lacuna de conhecimento que falta com relação a esse tema, que é a problematização. Normalmente você coloca isso em forma de questões, de perguntas, de dúvidas, inquietações que você apresenta com relação ao tema. Aí nós temos o objetivo geral e específicos e as questões norteadoras que tem que ser sempre organizadas de forma clara e objetiva. Não é uma coisa que fica floreando, não, é sempre de forma objetiva, para não dar dupla interpretação, para não ser uma coisa dúbia, etc. A metodologia, que tem que ser adequada aos objetivos, então sempre você faz o objetivo primeiro, o problema primeiro, para depois você partir para a metodologia. Então, ela tem que ser adequada aos objetivos, tem que ser descrita e detalhadamente e justificada de acordo com os seus objetivos. Aí você coloca o tipo de pesquisa, sujeitos, etapas, etc. Temos em seguida a análise dos dados, que não adianta nada você coletar aquele monte de dados, de informações, e depois você não sabe analisar. Então é muito importante essa parte da análise, onde você vai contrapor aqueles dados coletados com os autores, com o seu referencial. E
Sempre quando você conclui o seu trabalho, você sempre faz apontamentos para novas pesquisas, para aprofundamento da pesquisa, tá? Aquilo que acrescentou de conhecimento para a educação, para você, para a pedagogia, para a sua formação. Então é muito importante trazer isso na conclusão do seu trabalho. Aí vamos começar aqui pelo tema. Então, o tema. O que é o tema? O que será investigado? É o tema. Você escolhe um tema, mas muitas vezes o tema ele é muito amplo. Então, você tem que delimitar. Então, eu já fiz um exercício com vocês no semestre passado, onde vocês poderiam delimitar esse tema. Muitos já conseguiram fazer, mas é sempre importante repensar se o tema não está muito extenso, se não está muito amplo, porque vocês têm pouco tempo para fazer essa coleta, né? Então, o tema, o que é o tema? É o assunto que você vai pesquisar. Muitas pessoas confundem o tema com o título. Tá? Claro que o tema vai aparecer no título, mas não é a mesma coisa. O pessoal pega o título, cola na primeira linha do trabalho, esse é meu tema. Não, não é a mesma coisa. O tema é você falar sobre o assunto, você conceituar, colocar características, definições sobre o tema. Né? Então você vai destrinchando, não é apenas uma linha, você pode escrever 2 ou 3 parágrafos para dizer o que é o seu tema. Então é diferente tema e título, tá? Preste atenção nesse aspecto. Depois nós temos o problema, o que saber, o que resolver. Então, o que é esse problema? Aquela pergunta que te inquieta, que te chamou atenção para querer pesquisar esse tema e que vai ser respondida no final da pesquisa. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de, eu tenho que responder plenamente ao meu problema. Muitas vezes você não consegue responder plenamente, mas depois você apresenta os motivos porque você às vezes não consegue responder do jeito que você se propôs. Mas você tem que procurar minimamente responder aquelas questões que você se propõe no seu problema. E aqui você tem que sempre colocar em forma de questão, usando ponto de interrogação. O pessoal tem muita dúvida com relação a isso. Temos também algumas questões a serem, alguns aspectos a serem considerados para formular o problema. É possível encontrar resposta para o problema? Às vezes é um tema tão amplo que você não consegue encontrar uma resposta. Então você tem que pensar. Tem que ser uma pergunta, uma dúvida, inquietação que mereça ser respondida. Vale a pena responder aí? Ou já foi respondido e você não viu? Às vezes é um tema tão batido que todo mundo já respondeu e você não percebeu. Ou às vezes é um tema tão assim que nem vale a pena saber a resposta. Então você tem que tomar cuidado com isso. A questão de recursos materiais e financeiros para você fazer, se precisa viajar, se deslocar, fazer observação, sendo que você não tem tempo para fazer. Então você tem que pensar também tudo isso com relação ao tema. E o nível de dificuldade para obter informações. Tem temas que são muito difíceis, por exemplo, um trabalho no presídio, um trabalho com crianças vulneráveis, é um trabalho muito difícil. Será que você tem condições de fazer isso, né? De trabalhar com esse tema? Então tem que também ver as suas questões pessoais, acadêmicas, sua capacidade intelectual para trabalhar com esse tema. Nós temos aqui alguns exemplos, olha, de problemática e aonde você pode depois dar uma olhadinha, tá? Tem outro exemplo aqui, são 4 exemplos, na verdade, que vocês podem dar uma olhada para ver como o pessoal fez. Observem ali, ó, sempre, não dá para voltar aqui no vídeo, sempre em forma de questão. Então, nós temos aqui a justificativa, por que e para quê. Então, quais os motivos que me levam a pesquisar tal assunto? Vocês já procuraram responder isso, tá? A relevância do tema, a atualidade do tema. Não adianta nada você pesquisar um tema que não tem autores atuais, que ninguém está falando sobre ele, que já nem existe mais. Né? Então você tem que procurar a relevância e a atualidade do tema, o que as pessoas falam sobre esse tema e a importância dessa pesquisa no ponto de vista teórico, prático, político, pedagógico, educacional, social. Você tem que sempre trazer isso para o seu trabalho, né? As pessoas que vão se beneficiar com essa pesquisa, né? Do ponto de vista só do acadêmico, será que outras áreas também? É um tema interdisciplinar? Então, tudo isso tem que estar constando na sua justificativa.
Tá? Outro ponto também são os objetivos, né? O que desejo, para quê? Então, sempre que você levanta as suas dúvidas, você tem que pensar, olha, eu tenho esta dúvida, este problema, esta questão. A partir daquela questão que você levanta, aí você vai elaborar os objetivos, que eles são as intenções ou metas a serem alcançadas ao final da pesquisa. Tá? Então você tem um objetivo geral, que ele exprime um ponto central da pesquisa, e depois você tem de 3 a 4, pode ser até 5, que são o desdobramento desse primeiro. Normalmente você coloca um para cada etapa ou momentos da pesquisa. Tá? Então sempre a intenção que você tem para aquela pesquisa. Nós temos aqui o geral, é a grande meta a ser atingida ao final da pesquisa, ele é mais global e abrangente, e o específico, que etapas preciso vencer ou pequenas metas preciso atingir para chegar à meta final. Então aqui alguns pontos que você tem que chamar a atenção, ó. Os objetivos devem ser escritos em forma de tópicos, sempre com aquele pontinho de tópicos. Os enunciados dos objetivos devem iniciar com um verbo, sempre com um verbo no infinitivo, para ficar fácil, terminado em ar, er e ir. Né? A ação indicada pelo verbo deve ser passivo de mensuração. Tem que ser uma ação que é compreensível, que você consiga compreender no final. Tá? Aí nós temos um exemplo de um objetivo geral. Você pode usar isso aqui para elaborar o seu. Ó. Dá uma olhadinha depois nesse slide aqui, nessa parte. Ó, então o objetivo, ele sempre começa com o verbo, ó, investigar. Tá vendo? Esse aqui é o modo infinitivo pessoal. O tema, né? Ó, então aqui, investigar as práticas utilizadas por uma professora e uma estagiária para o desenvolvimento de suas atividades em sala de aula com aluno TDAH nos anos iniciais do ensino fundamental do município de Naviraí. Então, investigar é o verbo que você vai procurar. Aí, qual que é o objeto de estudo ou tema? A prática dessas professoras aqui com alunos TDAH. E por último, o contexto da pesquisa nos anos iniciais, ela delimitou os anos iniciais e em Naviraí. Então, você tem que trazer isso aqui também para o seu objetivo geral. Aí aqui eu tenho um exemplo, olha, de objetivos específicos que essa professora montou, essa ex-orientanda minha montou, cada um é relacionado com uma parte da pesquisa. Depois aqui nós temos o referencial teórico, revisão da literatura. Aqui, gente, é o aprofundamento que vocês têm que ter do assunto, né? Leiam o assunto, entendam o assunto. Aqui você vai demonstrar na sua fundamentação que você conhece o assunto, que você conhece os autores que pesquisam aquela área. Então, o assunto que já foi pesquisado, que aspectos foram abordados, o que os autores trazem, como ele foi investigado, quando, por quem são os clássicos dessa área, quem são os autores que todo mundo cita, quem são os autores mais modernos, mais atuais, tem alguém fazendo dissertação e tese sobre esse assunto, então tudo isso tem que aparecer no seu referencial teórico. E importante também é você apresentar o descompasso entre a teoria e entre aquilo que está acontecendo na realidade. Muitas vezes tem uma lei nova falando sobre a inclusão, você observa na prática que aquilo não acontece. Então isso aí você traz também os autores que defendem isso, mas também aqueles que criticam. Um exemplo disso é a BNCC. Tem lá todo o documento da BNCC, mas tem vários autores que fazem a crítica sobre os elementos daquele documento, etc. Então você traz o documento original e os autores que discorrem sobre aquele tema. Aqui é um exemplo do que tem que ter no referencial teórico, a conceituação do tema, né? Você vai conceituar, definir o tema de acordo com os autores, a evolução do conceito, por exemplo, o conceito de inclusão ele foi sendo atualizado. Por exemplo, antes era a segregação, as crianças ficavam lá na PA e outras instituições segregadas da sociedade, depois houve a integração, hoje nós temos a inclusão, então se você olhar são vários momentos e o conceito ele foi sendo revisitado, ele foi atualizado, tecnologias também, tinha as TIC, depois as novas tecnologias, as tecnologias digitais, agora nós temos as tecnologias móveis,
né? Então a gente vai vendo que esses conceitos vão sendo atualizados. Então você tem que pensar também no seu trabalho, se o conceito que você utiliza ele foi sendo mudado. Conceito de família para quem vai trabalhar, conceito de gênero, esses conceitos foram sendo evoluídos, né? Foram evoluindo. As características do tema, é bom sempre trazer junto com a evolução do conceito, trazer um breve histórico desse tema, principalmente no último século. Nada de pegar a Idade Média, de antigamente, de 1000 anos, não. Atualidade, tá? O breve histórico é dos últimos 50 anos, para você situar o tema na atualidade. E aí, dependendo, você pode apresentar esses outros elementos aqui também. Aí nós temos aqui um exemplo de um índice com inclusão, tá? Vocês podem até pensar quantas partes vocês vão ter, vai ter na sua fundamentação, depois vocês vão me mostrar para eu ver. Aqui nós temos a metodologia, ela define o tipo de pesquisa que se pretende fazer e os pressupostos teórico-metodológicos que se pretende utilizar, e aí também tem o delineamento dessas metodologias. É o conjunto de ações utilizadas para o levantamento, análise e discussão dos dados. Então, tudo que está envolvido, onde eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar, com o que, em que período, tudo isso está na metodologia. Tá? Na receita do bolo, a metodologia é o modo de fazer, como você vai fazer essa pesquisa, tá? Então a metodologia, ó, nós temos aqui, ó, essas 3 partes têm que aparecer no trabalho de vocês. Anotem esse slide, ó. A abordagem de pesquisa, se é qualitativa, quantitativa, mista. O tipo de pesquisa, documental, descritiva, levantamento, explicativa, tem outros tipos também, mas esses aqui são os mais comuns. Nós temos aqui, se alguém vai fazer pesquisa e intervenção, também pode pôr aqui, pesquisação, né? Tem alguns que também podem fazer, pesquisa histórica, tudo vai aqui no tipo de pesquisa. A população a ser investigada, que são os sujeitos, crianças, adultos, professores, acadêmicos, todo o pessoal que vai participar da sua pesquisa. Se não vai ter sujeito, vão ser os documentos. Quais são os documentos? Tem que explicar. Se vai ser histórica, quais são os elementos históricos? Eu tenho que sempre trazer o que você vai pesquisar, ou os sujeitos, pessoas, ou os documentos e materiais, tá? Nós temos também o contexto da pesquisa, que é o local onde vai ser feita essa pesquisa, e o período de investigação, que são as etapas, que essas etapas estão aqui depois no cronograma, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Uma coisa que é importante você pensar também é como que esses dados vão ser gerados, tá? Então você tem a fonte secundária, que são fontes que a gente fala que é de segunda mão, né? Jornais, revistas, livros, teses, dissertações, filmes e relatórios. Então aqui alguém já produziu uma tese, você vai se basear naquela tese. Você vai fazer o estado da arte, vai se basear na tese. Se você vai analisar reportagem, então a reportagem já está pronta, então você vai analisar aquela reportagem, aquele filme, né? Agora tem também as fontes primárias, que são dados coletados in natura, que a gente fala, né? Do jeito que o sujeito pensa. Então você vai fazer uma observação, você vai lá em loco, né? Em contato com aquele sujeito, no ambiente natural onde ele está, e aí você vai observar, você vai fazer entrevista com aquele indivíduo, primeiro professor de Naviraí, você não vai ler sobre ele, você vai falar com ele, né? Fazer teste, questionário, fotografia, vídeo, tudo isso você vai tirar isso, né? Você vai tirar, diário, você vai fazer o diário, planejamento do professor, tudo isso aí são também elementos primários, né? Que ninguém não passou por nenhum estudo. Você vai pegar a fonte original. Primeiro, não vai pegar a partir de outra pessoa. Você mesmo que vai ali coletar aquele dado. Aqui também, ó, como fazer para conseguir os dados, vai ser observação, teste, questionário, aquilo que eu já comentei ali, né? Você tem que pensar, já deixar isso no seu projeto que você vai fazer. Depois também os recursos que você vai utilizar. Se você quer fazer filmagem, tem que ver se você vai arrumar essa filmadora.
Se você vai fazer uma gravação, tem que ver se o seu celular tem memória ou vai arrumar um gravador. Se você precisa de livros, quais são esses documentos? Documento é muito complicado. Ah, eu quero pesquisar os documentos de Naviraí, mas esses documentos existem? Porque às vezes o documento foi para o lixo, né? Porque infelizmente as pessoas não guardam documentos antigos, né? Depois outro aspecto também, como você vai organizar esses dados, vai categorizar, classificar, descrever, analisar. Então, como você vai fazer a análise? Porque assim, muitas vezes a gente se empolga e coleta aquele, eu quero fazer entrevista com 10 pessoas. Para quê? Uma entrevista com 10 pessoas vai dar 100 páginas. Você tem 100 páginas para analisar. Às vezes, com 10 páginas, a gente percebe o acadêmico com dificuldade para analisar 10 páginas. Imagina 100. Então, você tem que pensar, não precisa pegar a entrevista com 10, pode ser com 3 pessoas, 4 pessoas. Então, você tem que sempre pensar assim, que você não precisa conversar com todo mundo para descobrir aquele fenômeno, entendeu? Outra coisa, como vai fazer para analisar os dados, né? Tem toda uma proposta de análise também que é muito interessante a gente depois pensar, vocês vão ver isso mais com o orientador. Se essa proposta é exequível, se você tem condições de executá-la, se envolve questões éticas com crianças, pessoas com situações de vulnerabilidade, tá? Tem que tomar muito cuidado se vai filmar a criança, se vai conversar, tudo tem que ter autorização. Depois vocês têm o termo de consentimento livre e esclarecido, que vocês só vão a campo com esse documento, porque é muito complicado essa questão ética com relação à pesquisa, viu, gente? Aqui eu dei um exemplo de procedimento metodológico, vocês podem dar uma olhadinha como a pessoa fez, vocês vão tentar fazer igual, parecido. Olha as etapas aqui da pesquisa, tá? Aí nós temos o cronograma, que eu vou explicar aqui na frente, ó. Esse cronograma ele já vai pronto para vocês. Aqui começa, por exemplo, mês de agosto. Aí nós temos o que vai ser feito de agosto a dezembro, ó. Então é levantamento bibliográfico, elaboração do projeto de pesquisa. E esse semestre nós vamos fazer coleta de dados, aí aqui está o período. Aí nós temos análise, aí tá, cada xizinho desse é um mês. Então começa em agosto agora e termina em novembro do ano que vem. E observe que o projeto ele está dentro já da pesquisa, ele faz parte da pesquisa, tá? Ele não é um documento fora, ele está junto com a pesquisa. Aí nós temos aqui também que é muito importante, para a gente não ter o risco de plágio, a gente referenciar os autores. Todos os autores que aparecerem no nosso trabalho pelo menos uma vez, eles precisam estar no final do seu trabalho em forma de referência. A gente coloca referência porque antes eram referências bibliográficas, eram apenas livros. Hoje não, hoje nós temos referência de todo tipo. Livros, filmes, até músicas. Teve uma aluna ano passado que ela fez o trabalho dela em cima de música. As referências dela eram playlists que ela criou de músicas que ela fez a análise. Então, assim, você usa sempre o termo referências. Você sempre coloca em ordem alfabética pelo sobrenome, tá? De acordo com essa BNT aqui, que é a mais moderna. Então, vocês têm que prestar atenção. Eu já mandei no semestre passado essas normas e eu quero que vocês prestem atenção para fazer certinho isso aqui, tá? Tem que sempre se encaixar nas normas. E para finalizar, a estrutura do projeto é essa aqui. Eu vou enviar depois um documento no Word para vocês, que vai ter todas essas partes aqui. E aí vocês vão elaborando dentro dessa estrutura que eu enviar. Já vão elaborando, organizando em forma de parágrafos, tá? Então, a introdução de 1 a 2 páginas, a justificativa, que é uma página. Vocês observam que a justificativa vocês já têm do semestre passado, alguns já têm até uma parte da introdução, objetivo geral específico, algumas pessoas têm, mas a gente vai trabalhar em cima disso aqui nas próximas aulas, tá? A fundamentação teórica de 4 a 6 páginas, usando citações diretas e indiretas. Vocês podem aproveitar aquela parte que vocês fizeram no semestre passado sobre os textos que vocês leram, só que tem que organizar um índice, tá? Vejam ali atrás nos slides.
o índice com as partes que vai ter na sua fundamentação. Então você elabora aquelas partes ali, conceituação, histórico e etc. E aí vocês vão depois dentro montando o texto de vocês de acordo com as normas com citações diretas e indiretas, colocando a página entre aspas e etc. Do jeito que eu já expliquei, eu vou depois retomar com vocês. O cronograma ele já vai pronto, todo mundo vai seguir o cronograma que já está lá, e as referências. No final, o seu trabalho tem que ter de 8 a 12 páginas sem a capa. A capa e folha de rosto não conta. 8 a 12 é o miolo do trabalho, é o corpo do trabalho, tá? Então depois eu vou explicar melhor, mas eu gostaria que vocês guardassem essa aula aqui, depois eu vou mandar o slide também, para vocês sempre darem uma olhadinha aqui nesse material, porque ele é bem sintetizado para explicar para vocês como fazer essa parte. Tá bom? Muito obrigada.